Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo e nós estaremos lidando agora com o exame IELTS Writing Task 1 Academic. A primeira questão que eu gostaria de enfatizar aqui é que a real diferença entre o IELTS General Training e Academic em termos estruturais é o que nós vamos estar aqui lidando agora. Lembrando que o IELTS General Training é o módulo IELTS que você faz quando você quer participar de processos de imigração do Brasil para que você já possa chegar no seu país de destino com uma residência permanente. E o IELTS Academic é um módulo que você faz para estar a priori migrando como estudante. Pois bem, você tem o exame Speaking sendo exatamente igual em ambos, o exame Reading em termos dos tipos de questão sendo exatamente iguais em ambos. É óbvio que o nível do texto é diferente, mas a um nível de questão você tem exatamente o mesmo. Igualmente, o exame IELTS Listening é exatamente igual e o Writing em termos do Task 2, que é a dissertação que você tem que fazer, a maior produção que você tem que fazer e que mais vale pontos, é também exatamente igual. Então, o elemento que temos como principal diferença entre Academic e General Training é o que nós vamos estar lidando hoje, tudo bem? E, portanto, eu gostaria aqui de ir para o nosso quadro e especificar alguns fatos sobre o exame. Mas antes de irmos para estes fatos, veja um modelo de tema Academic Task 1. Você então tem aqui: The charts show projections for global production by sector in 2040 and 2060. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Então aqui o que você tem são dados para estar interpretando e analisando. É muito importante, antes de tudo, destacarmos que quando estamos falando do exame Task 1 Academic, não temos a necessidade e até mesmo não é mesmo sugerido você explicar razões, motivos, argumentar sobre algo que não esteja explicitamente sendo especificado no tema. Caso contrário, você já não vai ter mais uma análise que é o objetivo do Task 1 Academic, análise de dados, mas sim uma dissertação. E o texto que nós temos que aqui fazer não é dissertativo, tudo bem? Com isso dito, vamos aqui então voltar às nossas anotações aqui no nosso quadro e vamos primeiro lidar com os fatos do exame IELTS Academic, tudo bem? Perfeito. Então, quando nós estamos falando do Task 1 Academic, primeiramente nós temos 20 minutos de duração. Você pode o deixar para fazer no começo ou no final do tempo que você vai ter no total para fazer as suas produções IELTS Writing. Mas o próprio exame sugere 20 minutos de produção para o Task 1. Se você quiser levar mais tempo para fazer esta primeira produção, das duas que você tem que fazer para o IELTS Writing, você pode. Mas os 20 minutos que o IELTS sugere para fazer o Task 1 são os ideais mesmo, tudo bem? O exame IELTS Writing, e por consequência o exame IELTS Writing Task 1, é o último exame que você faz. Portanto, você vai estar mais fadigado porque você vai já ter feito o listening, depois o reading e por último vai para o writing. Então, saber já de forma adiantada, independente de qual seja o tema, o que efetivamente fazer é algo que lida diretamente com essa fadiga que é inevitável. E você se sente menos perdido, o processo como um todo é bem mais fluido e, por consequência, as consequências de você estar cansado não são assim tão altas. Então, portanto, que você tenha de forma clara o que fazer independente do tema, e este vai ser o objetivo dessa nossa série de vídeos, você terá a capacidade de pontuar o que você precisa ou até mesmo mais no exame IELTS Academic, tudo bem? Perfeito. Tendo isso em vista, você também, em termos dos fatos aqui do exame, tem você tendo que ter uma produção de 150 palavras no mínimo. Então, um exame de 20 minutos, 150 palavras no mínimo. Agora, você pode extrapolar esses 150, mas não é sugerido. Ou seja, você idealmente tem ali entre 160 e 180. Então, recapitulando, ou melhor, redefinindo, é sugerido que você extrapole os 150, mas não excessivamente. Então, a minha sugestão é que você tenha produções Task 1 Academic que vão entre
160 e 180 palavras, tudo bem? Porque se você tiver uma produção que exceda muito este mínimo de 150 palavras, você tem definitivamente a real probabilidade de que você vai ter uma parte da sua produção nem ao menos lida. E você, portanto, vai desperdiçar pontos, ou melhor, desperdiçar tempo, o que num contexto IELTS não é algo que você tem em abundância, tempo, não é? Então, 20 minutos de duração, 160, 180 palavras. Análise de dados para fazer. E um último detalhe antes de prosseguirmos para as próximas coisas das nossas anotações aqui é: você tem, caso venha fazer o exame no computador, um contador automático de palavras. Portanto, você, em termos de administrar o tamanho da sua produção, vai ser mais simples, porque você vai ter o próprio computador te indicando quantas palavras você escreveu até o momento. Mas quando você faz o exame à mão, você não tem isso. E, ao mesmo tempo em que, especificamente no writing, fazer o exame no computador é infinitamente melhor, o fato é que, frequentemente, as notas que você mais precisa de pontos não é no writing. E, portanto, você, às vezes, tem como sendo algo válido sacrificar um pouco o writing para que você tenha melhor performance em outras avaliações, como, em especial, o IELTS Listening, que, quando você faz à mão, na minha opinião pessoal, você tem muito mais flexibilidade estratégica. E vamos ter aqui vídeos explicando exatamente sobre isso. Portanto, é uma questão que é importante você fazer, que é não necessariamente selecionar qual módulo IELTS fazer, considerando única e exclusivamente o writing, tudo bem? Por mais que às vezes o writing seja o ponto que você a priori pensa que é o seu fraco, depois pode ser que não seja, tudo bem? Então, se você vai fazer o exame à mão, a maneira de você controlar a quantidade de palavras que você tem escritas é você tendo a perspectiva que no Task 1 você vai, com 25 linhas, ter entre 160 e 180 palavras, considerando o tamanho de letra normal de alguém escrevendo. Tudo bem? Então, com você tendo 25 linhas quebradas em quantos parágrafos você quiser, e nós aqui vamos estar, através da nossa análise, sugerindo um número específico de parágrafos, mas você pode subdividir essas 25 linhas na quantidade de parágrafos que você desejar. Portanto, que você tenha 25 linhas, você tem uma produção que vai entre 160 e 180 palavras, que excede, portanto, o mínimo, para que assim você tenha uma segurança de não ter uma produção menor do que 150, mas igualmente tem ali o fato de que você não tem a possibilidade de ter uma produção excessiva ao ponto de nem ao menos ser corrigida uma parte dela. Tudo bem? Excelente. Então, retornando aqui ao nosso quadro. O que é necessário para termos uma performance IELTS Task 1 Academic? Primeiramente, é necessário termos uma organização, não é? Mas o que é uma organização? Podemos mais precisamente dizer uma organização de ideias, não é? Ou seja, você ter um texto que é devidamente sequenciado, que seja totalmente compreensível do começo ao fim. Caso contrário, ele tem falta de clareza, por consequência vai ser considerado desorganizado, não segue uma lógica clara do começo ao fim e, por consequência, você não tem uma boa pontuação. O outro elemento que temos aqui é o da estrutura. Se nós estamos falando de estrutura, isso significa em termos de como que você ataca o tema do começo ao fim e de uma forma que seja bem estruturada. Ou seja, o que efetivamente você faz no primeiro parágrafo e que depois flui de forma natural para o segundo, que depois flui de forma natural para o terceiro e num planejamento de 4 parágrafos flui para o quarto. Todos abrangendo, não é, de forma estruturada e clara os pontos pedidos pelo tema. Tudo bem? Depois temos o quesito estratégia. O que é estratégia? É o que fazer ou saber o que fazer
até mesmo antes de ver o tema. Então a estratégia é a clareza de ação independente do tema. Ou seja, você já tem pré-definido o que exatamente você vai fazer para atacar de forma organizada e estruturada o tema, independente de qual ele seja, porque num contexto IELTS Task 1, você não obrigatoriamente vai ter aqui esses pie charts, ou seja, gráficos de pizza. Você pode ter várias variações de dados. Então, é de fato importante termos isso em mente também. Estratégia. Agora, vamos aos requisitos. Requisitos é o que você precisa de checar em termos da sua produção para que o examinador perceba talento, perceba que você está escrevendo e efetivamente ali satisfazendo as necessidades de uma análise clara, organizada, estruturada e com boa estratégia, não é? E tendo isso em vista, o que são os requisitos? Primeiramente, a sequência clara. Uma sequência clara de ideias que definitivamente está incluso aqui nesta questão de organização. Tudo bem? Qual é o outro elemento? O elemento de variedade gramatical. Mas existe um ponto que precisamos de compreender em termos de variedade gramatical, que é o fundamental preciso é mais importante do que o avançado impreciso. E o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas pensam que para elas terem uma boa performance no exame IELTS, elas precisam de internalizar e ter a maior parte da sua estruturação de ideias sendo baseada em estruturas gramaticais avançadas, como Present Perfect Continuous, Past Perfect. E se você quer fazer isso, no problem, sinta-se à vontade para fazer. O problema é que nós percebemos que as pessoas muito frequentemente colocam o carro na frente dos bois, ou seja, elas já ficam tão fissuradas numa estruturação extremamente avançada no ponto de vista gramatical em suas produções, que elas acabam subestimando, não dando a devida atenção ao que é essencial, não é, no ponto de vista gramatical. E o que é essencial, fundamental, são os componentes básicos do que é mais avançado. Então, o fundamental é mais importante do que o avançado, do que o sofisticado, vamos assim por dizer, se você está se comunicando de uma forma precisa. Tudo bem? Agora, um outro elemento que é importante é que você, em termos do fundamental, precisa de compreender que no inglês você consegue muito mais longe do que no português com vocabulário fundamental, porque a língua inglesa é uma língua seca, pragmática, ela recicla várias coisas e é simples por natureza. Enquanto o português possui várias dinâmicas ali, possui vários tempos verbais, o inglês não. Portanto, você consegue de uma forma muito mais fundamental ir muito mais longe. E um exemplo de contexto onde que você tem vocabulário fundamental sendo utilizado para expressar ideias avançadas e complexas é notícias automobilísticas e, igualmente, notícias de esporte. Você tem o vocabulário dos jornalistas que usam, que produzem conteúdo para esses tipos de tópico, utilizando um vocabulário que não é necessariamente sofisticado, acadêmico demais, porque as pessoas que consomem as informações estão ali também consumindo aquelas informações para diversão, para entretenimento, para relaxamento. Elas estão lendo sobre esportes, elas estão lendo sobre de fato, questões automobilísticas, de carro. Portanto, ali não é uma questão acadêmica e, por consequência, eles não podem utilizar um vocabulário extremamente acadêmico e seco. Então, o vocabulário utilizado por eles, e você pode perceber em sites como ESPN.com para esportes ou Top Gear para carros, é que o vocabulário ele é mais fundamental, mas, ao mesmo tempo, altamente descritivo.
E é exatamente isso que você precisa para uma produção IELTS ocorrer de forma apropriada no contexto writing. Ou seja, um vocabulário que seja, desculpe, um vocabulário que seja na realidade neutro / formal, baseado em estruturas fundamentais altamente precisas. E um exemplo que eu adoro dar com relação a isto é isso daqui. Vamos imaginar que você tem duas sentenças. A primeira é She speak English. Ok? E agora você tem essa segunda. She have been working. Ambas as sentenças estão erradas. Primeiramente, você tem aqui o erro de não ter o S ao final deste verbo, porque o speak está na terceira pessoa do singular, já que temos o she na sentença, portanto é she speaks, não she speak. E no outro aqui também temos errado, porque estamos na terceira pessoa do singular e é o have que está sendo utilizado, sendo que nós temos que usar o has. Então, o que ocorre aqui? E, desculpe, agora que eu percebi que eu não mudei a câmera, então, mudando a câmera, she speak English e she have been working. Como temos aqui, ambos estão errados. Agora, você então tem o S no final do speak não sendo adicionado, por isso o erro, e o have sendo utilizado na terceira pessoa do singular, por isso que temos o erro. Qual desses dois exemplos você acha que vai te fazer perder mais pontos em termos de erro? É óbvio que é este. O erro mais fundamental. Isso daqui é simple present, enquanto que isso daqui é present perfect continuous. O simple present escrito de forma incorreta te faz perder muito mais pontos, te faz ter um impacto negativo muito pior na sua nota do que um erro como she have been working. Mostrando, portanto, que o fundamental, preciso, é de fato mais impactante do que o sofisticado impreciso. Tudo bem? Excelente. Então, estes os pontos que precisamos de, antes de tudo, compreender quando estamos falando de variedade gramatical. Tudo bem? Igualmente, vocabulário. Vocabulário, significado e contexto. Ou seja, você precisa de, através das palavras que você repassa e usa, expressar ou dar a impressão de que você entende o significado real que elas têm e, igualmente, o contexto apropriado em que é utilizado. Então, mais uma vez, as pessoas ficam, em termos de vocabulário, também extremamente neuróticas em ter o vocabulário mais acadêmico, mais rebuscado do mundo. A questão é que, se você estiver utilizando o vocabulário acadêmico, até mesmo em termos de escrita de forma correta, mas não estar passando a impressão que você sabe exatamente o que aquela palavra significa e qual é o contexto apropriado que ela tem que ser utilizada, você definitivamente não ganha o que você espera que ganhe com isso. Portanto, também vocabulário fundamental, crítico e utilizado de uma forma que passa a impressão clara de que você sabe qual é o real significado daquelas palavras que você usa e quais são os contextos apropriados em que elas devem ser usadas, de fato faz e muita diferença. Muito mais do que vocabulário rebuscado, descontextualizado. Tudo bem? Voltando aqui para o nosso quadro, escopo. E este é um ponto importante. Escopo é um ponto que você faz considerando os limites do tema. Ou seja, você não vai além do que o tema pede. Você não vai além do que é pedido para você a priori. Por vários motivos. O primeiro é, você tem, quanto mais extrapolando o limite do tema você vai, maior é simplesmente a probabilidade matemática de erros gramaticais e semânticos ocorrerem. E, por consequência, independente do quão competente você seja, você tem mais exposição a risco e, por consequência, tem mais probabilidade de cometer erros, assim, efetivamente diminuindo a sua nota. Então, quando você tem produções que são resumidas ao que exatamente o que os temas pedem, quando suas produções são resumidas a isso,
você tem as produções de melhor custo-benefício possível, tudo bem? E segundo, você tem a necessidade de ter os temas aqui sendo devidamente trabalhados de uma forma no qual eles não ficam redundantes ou até mesmo se tornam dissertativos, considerando que temos aqui uma análise de dados para fazer. Tudo bem? Ou seja, você tem uma análise seca que você precisa de fazer. Não é necessário você indicar motivos e nem esperado e até mesmo te faz efetivamente perder pontos. Você justificar de forma implícita o porquê que os dados mostram o que mostram. Você então tem aqui, por exemplo, este tema falando sobre quais são as perspectivas de futuros serviços. Aí você percebe que, por exemplo, aqui desproporcionalmente em 2060 é dito que vamos ter o setor de serviços sendo o maior, não é? Pois é. Aí você depois pode até mesmo argumentar: isso acontece porque você tem a tecnologia fazendo com que os serviços sejam cada vez mais ali capilares e cada vez mais ali espalhados e sem limites de acesso, os serviços online, por consequência, é isso que vai fazer com que eles sejam os principais, o principal setor econômico da década de 2060. Completamente errado. Por mais que faça sentido o que você está fazendo, dizer isto não é correto. Não é correto no ponto de vista do tipo de produção que você tem em mãos. Você está buscando motivos para o que não deve ser buscado. A única coisa que você tem que reportar aqui é que em 2060 você vai ter o setor de serviços sendo o maior. Tudo bem? Então, é óbvio que a coisa é mais profunda do que isso. Somente não envolve justificativas e o buscar de motivos. Tudo bem? Então, aqui temos as nossas perspectivas iniciais e necessárias sobre o IELTS Academic Test 1. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.